Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Regional São Paulo e do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito dos desafios da Polícia Civil diante da crescente insegurança. Neste primeiro bloco, o nosso convidado é o delegado de polícia Renato Pupo, lá de São José do Rio Preto, bela cidade, bela terra, acompanhado pelo nosso anfitrião, Dr. Gustavo Mesquita, que é o presidente da ADPESP. Dr. Renato, eu não consigo deixar de elogiar Rio Preto, o senhor sabe que, né? Uma cidade maravilhosa, onde eu conheci há 20 anos, quando eu era repórter da TV Globo lá. Cidade linda. O senhor veio hoje falar conosco sobre delinquência juvenil, mas antes do senhor falar, queria passar a palavra para o doutor Gustavo. Doutor Gustavo, faça as vezes de anfitrião, por gentileza. Bom dia, Adriano. Gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Renato Pupo, meu amigo, grande delegado de polícia, com grande atuação lá na cidade de Rio Preto, inclusive como vereador também. Um prazer tê-lo aqui, doutor Renato. Obrigado. Doutor Renato, o que o senhor veio falar conosco sobre a questão da delinquência juvenil, que eu particularmente acho um assunto extremamente importante? Bom, eu quero em primeiro lugar agradecer pela oportunidade de estar aqui. Muito bom revê-lo, Adriano. Você que de fato trabalhou em Rio Preto, nós nos conhecemos lá. Está ao lado do meu amigo, doutor Gustavo, cumprimentá-lo pela forma como vem dirigindo a nossa entidade, a nossa associação, juntamente com o Sindipesp, com as entidades da Polícia Federal, e dizer que a delinquência juvenil é um problema sério, que atinge todo o Brasil. Os jovens estão partindo cada vez mais para o crime. Isso é sabido, todo mundo sabe. A grande questão é o que fazer. Em Rio Preto, eu atuo já há algum tempo, de forma preventiva, fazendo palestras, isso muito antes de entrar na vereança, mas como delegado de polícia, fazendo palestras para jovens. Só que a estrutura policial hoje em dia não nos permite fazer tudo o que nós gostaríamos, porque quando você sai para fazer uma palestra, não tem ninguém que fique no seu lugar cuidando dos inquéritos, dos boletins, que são muitos. Então a gente precisa, obviamente, aumentar o efetivo das polícias, faz tempo que a gente defende. Agora, duas medidas que eu reputo, sim, urgentes. Uma, não depende das polícias, depende sim de alteração legislativa. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê como medidas socioeducativas, que são as consequências legais para o menor infrator. Desde a advertência, que é a mais branda, até a internação, que é a mais grave. Só que essa internação, ela tem o prazo máximo de 3 anos. Eu acho isso muito pouco. E o que é pior, o parágrafo 5º do artigo 121 do ECA fala que ela se interromperá assim que o infrator completar 21 anos de idade. Então imaginem o seguinte, a pessoa com 17 anos comete um crime grave, fica foragida, a polícia encontra, essa pessoa já tem 20 anos e 11 meses. A vara da infância decretou a internação. E todo mundo sabe, nosso Código Penal estabelece como tempo do crime o momento da ação ou omissão. Então, embora ele já seja maior, ele praticou aquela infração com 17 anos de idade. Está sujeito ao ECA. 20 anos e 11 meses. Um mês depois, ele é colocado em liberdade. Por quê? Com 21 anos, interrompe qualquer internação. Então, isso tem que mudar. Eu sugiro uma alteração no parágrafo 3º, que estabelece o máximo de 3 anos. E uma alteração no parágrafo 5º, que diz que aos 21 anos, essa internação tem que ser interrompida. O que o senhor pensa como delegado de polícia a respeito dessas proposições do doutor Renato, doutor Gustavo? Acho excelente. Acho que é necessário, sim, essas alterações legislativas, uma adequação em relação à realidade. A gente percebe que o problema da delinquência juvenil é realmente um problema muito grave, não só pelo lado da sociedade, mas pela questão do próprio menor também, que muitas vezes parte para a delinquência, parte para o crime, por não ter opções também. E o doutor Renato, eu sei que participa e realiza trabalhos importantes nesse sentido da prevenção também lá em Rio Preto. Gostaria que o doutor Renato falasse um pouco mais sobre esse trabalho de prevenção, palestras, o que pode ser feito nesse sentido. Ok, primeiro concluir que para essa solução do ECA precisa
de uma boa vontade do Congresso Nacional. E para isso é importante que a gente tenha no Congresso Nacional pessoas que realmente conheçam o problema e conheçam a legislação penal. Tem que eleger gente que sabe do assunto. Exatamente. Não adianta você colocar leigo, colocar aventureiros, que o problema vai persistir. O Dr. Gustavo falou a respeito dessas palestras. A prevenção, a gente sabe, né? É melhor prevenir do que remediar, ditado antigo. Então é muito importante. Eu tenho feito isso, como disse, muito antes de entrar na política, então não é nada eleitoreiro, e sim é uma preocupação que eu tenho com os jovens de nossa cidade. E noto que a cada vez que a gente vai a algum lugar, o resultado é muito positivo. Alguns jovens que eu conheci nessas palestras nunca mais perderam contato conosco. Então é uma forma da gente fazer até um acompanhamento desses jovens. Mas é um trabalho de formiguinha. Para a gente atingir de uma maneira mais ampla, uma outra coisa que eu sugiro e tenho lutado por isso como vereador em Rio Preto, é o alistamento civil. A gente sabe que o alistamento militar, ele disciplina os jovens, mas ele não absorve a demanda. Primeiro, cidades pequenas não têm o serviço militar. Cidades de porte médio para cima têm um serviço militar muito tímido. Em Rio Preto, menos de 10% dos jovens alistados são chamados para o serviço militar. Aqueles que ficam fora comemoram, mas a gente sabe a importância porque, como eu disse, disciplina o jovem. Como solução, eu defendo o alistamento civil, que consiste num convênio entre o Poder Executivo, seja ele estadual ou municipal, para absorver aqueles jovens que não foram absorvidos pelo serviço militar. E esses jovens vão prestar um serviço social, ou seja, eles estão aprendendo a fazer o bem e receberão uma contrapartida, uma bolsa por isso. Então você tira o jovem da ociosidade, porque não é novidade para ninguém. A ociosidade empurra o ser humano para o crime. E o jovem ele é mais vulnerável ainda. Jovem ocioso é um prato cheio para o criminoso. Essa é uma frase bastante conhecida e bastante verdadeira. Então, duas coisas. A gente teria muito mais coisa para falar, mas eu sei da nossa limitação de tempo. Mas duas coisas que eu tenho defendido muito, além dessa prevenção que o Dr. Gustavo falou, isso é de suma importância, mas de coisas imediatas. Alteração do artigo 121, parágrafos 3º e 5º do ECA, que limitam em 3 anos a internação e em 21 anos de idade o prazo para essa internação. E esse alistamento civil, para absorver todos aqueles jovens que não são absorvidos pelo alistamento militar. E, com isso, tirá-los da ociosidade. Eu acho importante ressaltar que o aspecto da internação, ela tem efetivamente um objetivo de também proteger o jovem, né? Ela não tem esse aspecto de punição, ela tem o objetivo de proteger. A gente sabe que hoje em dia, o próprio crime organizado, o tráfico de drogas, por exemplo, eles arregimentam os jovens para fazer a venda de drogas, para realizar o comércio de drogas, porque eles sabem que o jovem, o menor de idade, ele vai ficar menos tempo apreendido ou, por vezes, nem chega a ser apreendido. Então, a manutenção desse sistema, ela acaba prejudicando o próprio jovem, né? Porque ela fomenta, ela incentiva esse tipo de prática do crime organizado e do tráfico de drogas em contratar essa juventude. E nesse sentido, eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta também. Qual a sua posição em relação à redução da maioridade penal para 16 anos, como alguns têm defendido? Vamos lá, é um assunto complexo. Boa pergunta. Complexo. Quanto tempo nós temos aí? Nós temos 3 minutos 3 minutos, 30. Então vou sintetizar. 3 e 30. É um assunto complexo, porque há quem diga, eu tenho participado de muitos eventos, muitos debates, e a gente escuta tanto os defensores quanto os críticos da medida. Há quem diga, a hora que você reduzir a maioridade penal para 16 anos, passarão a regimentar jovens de 14 a 16. Se a gente reduzir para 16, passarão a regimentar jovens de 12 a 14 e assim por diante. Então isso é complexo, mas eu acho que no momento, pelo que a gente vê, o grau de maturidade das pessoas, o jovem pode sim, a partir dos 16 anos, responder pelos seus atos. Eu não sei se vocês se lembram daquele código, o Código Natimorto do Nelson Hungria, que ele previa para o jovem de 16 a 18 anos uma faixa intermediária em que ele não era nem imputável e nem inimputável. O jovem infrator de 16 a 18 anos, essa eu acho a melhor medida, ele era submetido a um exame. E se o exame constatasse que ele tinha condições de responder pelo que ele fez, ou seja, tinha consciência, né, a capacidade de conhecimento e a capacidade de autodeterminação, ele se sujeitaria a uma pena. Se o exame constatasse que ele não tinha essa capacidade, ele se sujeitaria a uma medida socioeducativa. Na minha opinião, essa é a melhor medida, porque permite que você puna
o menor infrator, que às vezes comete crime grave, mas não generaliza, porque a gente sabe que muitos menores infratores são de fato ainda imaturos. Então eu acho que esse é o melhor caminho, mas eu defendo sim essa mudança, porque da forma como está, inimputabilidade absoluta para o menor, isso tem que acabar. Sem dúvida alguma. O senhor apontou que deseja 2 mudanças no ECA, mas de modo geral, o senhor gosta do ECA? Acha uma lei boa? As leis brasileiras, de modo geral, elas foram bem elaboradas. Elas, depois, ao longo do tempo, foram sofrendo modificações que desfiguraram nossos ordenamentos jurídicos. Nós temos dentro de um mesmo ordenamento jurídico pontos contraditórios. Um era original, o outro foi acrescido depois, sem um estudo do contexto, né, geral. O ECA, ele tem, como eu falei, algumas coisas que precisam ser mudadas, mas tem muita coisa boa também. Como eu disse, da mesma forma que toda a legislação brasileira. Foge um pouco do assunto, nós estamos falando de delinquência juvenil, mas a LEP, por exemplo, Lei de Execução Penal. Os presídios não recuperam ninguém. Porque são uma porcaria, me desculpe a expressão, mas a Lei de Execução Penal ela é boa. Se ela fosse cumprida à risca, ela poderia recuperar muita gente, sim. E o ECA é a mesma coisa. Muito bem. Doutor Renato Pupo, eu gostaria de agradecer a sua presença. Nós realmente estamos agora no final do primeiro bloco deste programa em que estamos falando com o doutor Renato sobre delinquência juvenil. Aliás, falamos sobre isso. Queria agradecer, doutor Gustavo, também pela sua presença no primeiro bloco. O senhor volta conosco no segundo bloco com outro convidado. Este é o primeiro bloco do programa de hoje, Segurança Pública em Debate, que está falando sobre os desafios da Polícia Civil na crescente insegurança. Primeiro bloco do nosso programa fica por aqui, segundo bloco já já, não saia daí. Olá, este é o segundo bloco do programa de hoje. Segurança Pública em Debate está conversando a respeito dos desafios da Polícia Civil diante da crescente insegurança. No bloco passado falamos com o Dr. Renato Pupo. O nosso convidado deste bloco é o delegado de polícia, Dr. Paulo Queiroz. E temos também, continuando aqui, a presença do Dr. Gustavo Mesquita, presidente da ADPESP. O assunto do Dr. Paulo é muito interessante. Trata-se da história da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu queria fazer a primeira pergunta, doutor, lembrando que eu o conheci muitos anos atrás, quando o senhor fundou uma página sobre a história da Polícia Civil no Facebook, não é? Como é que foi essa? Por que o senhor resolveu fazer isso? E como é que isso se desenvolveu de lá para cá? Como é que isso foi ampliado, doutor? Perfeito. Eu iniciei esse trabalho de resgate da verdadeira história da Polícia Civil, porque é uma história de uma entidade que não estava de acordo com o que realmente era a realidade. E iniciamos lá atrás, com um álbum de fotos, os colegas trazendo uma foto, outra, mas é uma ferramenta muito ruim, evidentemente, eu queria fazer que a coisa se difundisse para toda a sociedade. E, em seguida, apareceu o Orkut, não sei se vocês se lembram. Vocês são jovens. Eu sou muito novo para isso, não lembro. Exato. E eu não lembro. Eu também, neófito da informática, e por causa dessa vontade de fazer esse trabalho, meus filhos, meus amigos começaram a me ensinar. Mas o Orkut não era bom, não tinha o que eu precisava para chegar, trazer. Que inicialmente eu queria que os velhos polícias, os velhos heróis da polícia soubessem do trabalho e acompanhassem. Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor, desculpe interrompê-lo, é que nós temos pouco tempo. Vamos entrar na história da PC, porque senão a gente acaba falando muito de como o senhor começou e não entra no âmago, no cerne da questão. O senhor gosta de estudar história ou o senhor gosta de estudar a história da Polícia Civil? É específico? Não, eu sempre tive muito interesse pela história em geral. E por ser da entidade, por ser da instituição, já estou passando os 40 anos na Polícia Civil,
eu vi ali um terreno fértil para poder desenvolver um trabalho. Entendi. Tu, Gustavo? Realmente é um prazer e uma honra receber o Dr. Paulo Queiroz. O Dr. Paulo Queiroz é um historiador da Polícia Civil e faz isso muito bem porque conhece efetivamente a história da Polícia Civil e viveu muito dessa história. Isso é muito importante, esse papel que o Dr. Paulo Queiroz faz, porque ele resgata a memória da instituição. E uma instituição sem memória é uma instituição sem valores, não é verdade, doutor Paulo? Então eu queria já entrar um pouco efetivamente na história da Polícia Civil e indagá-lo sobre o início da Polícia Civil. Me parece, salvo engano, que a Polícia Civil ela nasceu na Secretaria da Justiça. Procede? Exato. Até 1940, década de 40, era da Secretaria da Justiça. Desenvolvendo a administração governamental, que foi, evidentemente, o Estado de São Paulo foi muito pujante, crescendo, começou a Secretaria de Segurança Pública, né? Mas inicialmente foi na Secretaria de Justiça. Assim. Perfeitamente. E aí, o que o senhor achou, ou o que o senhor acha dessa mudança ocorrida lá atrás de pasta? A gente vai chegar numa questão mais atual. Mas o senhor acha que foi correto, que tinha tudo a ver mesmo, ou do jeito que estava era mais de acordo com a realidade da Polícia Judiciária? Tudo tem que ser ao seu tempo. Naquele momento, fez-se necessário essa mudança. E o grande tema atualmente é a Polícia Civil migrar para a Secretaria de Justiça ou não. Não podemos confundir, não estamos indo para o Poder Judiciário, Secretaria da Justiça. Temos que estudar, ver efetivamente se é melhor para a gente. Para mim, uma condição essencial é termos um secretário, se resolvermos realmente migrar para a Secretaria de Justiça, o secretário deveria ser um policial civil. Perfeito. Questão de orçamento. Vai melhorar o orçamento? Porque essa mudança da Secretaria da Segurança Pública para a Secretaria de Justiça, ela é meramente administrativa. E podemos aí seguir um novo rumo, uma nova etapa da instituição, que, se bem iniciada, né, se formos realmente nós comandarmos a Polícia Civil, a Secretaria da Justiça, com um orçamento melhor, com tudo que é necessário para a melhoria, temos que estudar, sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor Paulo Queiroz. Pela toda a história que o senhor tem, o senhor viveu outras eras dentro da Polícia Civil, certamente viveu fases em que a Polícia Civil era efetivamente valorizada no Estado de São Paulo. Uma instituição que nasceu forte e continua forte, mas infelizmente hoje a gente vê tão desprestigiada e vítima desse processo de sucateamento por parte do governo do Estado de São Paulo durante todos esses anos. Como que o senhor vê essa diferença da Polícia Civil do passado para hoje, uma Polícia Civil tão judiada que a gente tem hoje? A sociedade mudou. Hoje, nós na era da informática, temos outros valores. A Polícia Civil, sim, eu participei da época áurea da Polícia Civil, década de 70, principalmente, e 80. E hoje a Polícia Civil, em razão do que nós estamos passando, na verdade, acho que não é um problema institucional de capacitação ou dos quadros, não. Eu acho que é uma questão política. Então, nós temos que nos ater à política para poder desenvolver realmente e retornar à grande Polícia Civil, que tem a maior história, a história mais bonita que uma instituição poderia ter. Você entende que é parte de uma política pública equivocada, esse sucateamento da Polícia Civil? Sim, política pública equivocada, política da instituição equivocada também, que não valoriza o parlamentar.
Porque se nós não termos, se não povoarmos o parlamento com nossos representantes, não chegamos a lugar nenhum. Democracia pressupõe-se a representação parlamentar. E sem essa representação não chegamos a lugar nenhum. As entidades de classe, que aliás está muito bem representado, quero aqui parabenizar, nossas entidades de classe da Polícia Civil, em especial aqui dos delegados, associação, doutora Raquel Galinatti do sindicato, temos das outras entidades, Vanderlei Bailone, Luci, Horácio, nós estamos bem representados. Apenas não temos força política para poder executar os anseios, as necessidades da Polícia Civil. As entidades de classe, muito importante, e já que estamos bem representados com todos os senhores, só que vocês filtram os anseios e as necessidades da instituição. Mas quem vai realmente efetivar, materializar tudo isso é o parlamentar. Perfeitamente. Deixa eu perguntar uma coisa, até por curiosidade, na sua opinião também, doutor Gustavo, por que vocês acreditam que, historicamente, existam tão poucos delegados de polícia civil no parlamento? Tanto aqui na Assembleia Legislativa, ou nas assembleias estaduais, quanto no Congresso Nacional. Há uma certa repulsa do delegado em se tornar político, será? Não, eu acho que é uma política errada. Em outro momento, não se tinha essa necessidade. Porque assim, deixa eu interromper, o senhor conhece história. Historicamente, sempre houve poucos delegados atuando como parlamentares? Não, nós tivemos na política grandes delegados. Na minha página, no meu site, tem inclusive um álbum sobre os políticos da Polícia Civil que estiveram aí no poder. Nós tivemos presidentes, né, que antes nas províncias era presidente, não era governador, delegado de polícia, governador, delegado de polícia, senadores, muitos deputados, ministros. Então não é questão dessa, não é questão de o delegado não gostar da política, é questão da instituição não favorecer o ingresso do policial civil na política. Mas hoje estamos mudando a história. Mas de que forma esse favorecimento poderia ocorrer, na sua opinião? Incentivar os seus integrantes que têm aptidão pela política. Pois tem entidades de classe, entidades profissionais, que já estão organizando estão se organizando para as eleições de 2020 para prefeito e vereadores, enquanto nós começamos agora, daqui faltam 2 meses e pouco da eleição. Mas antes tarde do que nunca. Vamos nos unir, todos juntos, a Polícia Civil toda junta, a Polícia Civil, uma Polícia Civil, não várias Polícias Civil. Polícia Civil, entidade de Polícia Civil. Povoar o nosso parlamento com integrantes, escolhendo, evidentemente, aqueles que têm realmente compromisso, identidade e capacidade para exercer o cargo, e vamos recuperar tudo isso aí. Vamos recuperar. Agora, temos que ter em mente isso. Democracia é representação no parlamento. Doutor Paulo, fala para o nosso telespectador aí o endereço do site do senhor, por favor. Do Facebook é Memória da Polícia Civil e o site também Memória da Polícia Civil do Estado de São Paulo. .com, é ponto quê? No caso do Facebook, chegar lá, não, Memória sim, da Polícia Civil. O site é o que? O site é Memória da Polícia Civil. Já entra no... entra direto? Exatamente. Então ótimo. Então, para você que está nos assistindo, no Facebook digita lá Memória da Polícia Civil, vai cair na página do Dr. Paulo, que é a história da PC, e o site digita a mesma coisa que o Google, provavelmente esse mecanismo de busca deve retornar o resultado. Doutor Gustavo, para encerrar, o senhor gostaria de fazer alguma consideração? Nós temos 35 segundos.
Gostaria de fazer o contrário, então deixar para o próprio Dr. Paulo deixar uma mensagem em relação Dr. Paulo, à memória, ao passado, o presente e o futuro da Polícia Civil. Muito obrigado por esse espaço. É muito importante a gente discutirmos assuntos da Polícia Civil e nesse momento a questão da Polícia Civil representada na política, que é muito importante isso. Temos vários, aliás, e vamos valorizá-los. Perfeito. Muito bem. Dr. Paulo Queiroz, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Dr. Gustavo Mesquita, idem. É sempre bom tê-lo conosco aqui no Segurança Pública em Debate. Hoje nós conversamos a respeito dos desafios da Polícia Civil na crescente insegurança. Entrevistamos no primeiro bloco o Dr. Renato Pupo, no segundo bloco o Dr. Paulo Queiroz. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.